Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro chamado Bitcoin Red Pill. Mas olha, isso aqui não é um guia de investimento, tá? O nosso objetivo é outro. É entender a ideologia por trás dessa obra que enxerga o Bitcoin não como uma simples tecnologia, mas como uma força revolucionária capaz de mudar a sociedade inteira. Vamos desvendar essa visão. Logo de cara, no prefácio, o livro já joga essa frase de efeito. Isso aqui deixa bem claro que a gente não está falando de uma análise financeira comum, né? É um manifesto. A ideia aqui é posicionar o Bitcoin como a única saída, a única solução para uma renovação completa da sociedade. Bom, para a gente entender a cura que o livro propõe, primeiro a gente precisa entender o diagnóstico da doença. Os autores falam no que eles chamam de uma doença ponerológica, que é, em termos simples, o estudo do mal em nível social. E, segundo eles, é essa doença que corrompeu todo o nosso sistema atual. E aqui está o coração do argumento do livro. Para os autores, o sistema financeiro que a gente conhece, aquele baseado em moedas de governo, a tal da moeda fiduciária, foi desenhado para drenar a riqueza das pessoas comuns. E como isso aconteceria? Principalmente através de um imposto inflacionário. Ou seja, ao imprimir mais dinheiro, o valor daquele dinheiro que todo mundo já tem simplesmente diminui. E para não ficar só na teoria, o livro traz este número como um exemplo bem concreto. Ele aponta que em apenas um ano, a base monetária do Brasil aumentou 46,3%. Para os autores, essa é a prova viva de um imposto invisível que vai comendo o poder de compra de todo mundo sem que a gente perceba. Então, os autores usam essa citação do criador anônimo do Bitcoin para martelar um ponto. A confiança, que era a base de tudo, foi quebrada. O argumento é que as instituições financeiras falharam na sua promessa mais básica de proteger o valor do nosso dinheiro. E é exatamente com essa pergunta que o livro faz a virada. Ele para de só diagnosticar o problema e começa a apresentar o que, na visão dos autores, é a única solução possível para esse cenário. E que cura é essa que o livro propõe? Pois é, não é um novo político, não é uma nova regulação. É um sistema completamente diferente. Um sistema que não se baseia na confiança em pessoas ou em governos, mas sim na certeza da matemática e da criptografia. E aqui, o livro faz uma distinção que é super importante entender. Bitcoin com B maiúsculo se refere à tecnologia, à rede toda, ao protocolo. Já o Bitcoin com B minúsculo é o ativo, a moeda digital que roda nessa rede. É tipo a diferença entre a internet e um e-mail que você manda. O sistema, como o livro descreve, se equilibra entre três grupos principais. Mas o ponto-chave que os autores querem destacar é o seguinte: nenhum deles, sozinho, tem o controle. Não tem um chefe, não tem uma empresa, não tem um governo mandando em tudo. É um sistema baseado em consenso. Olha só, este slide praticamente resume a tese inteira do livro. Ele coloca o Bitcoin como o oposto perfeito da moeda fiduciária. De um lado, você tem uma oferta que pode ser infinita. Do outro, uma que é matematicamente limitada. De um lado, a confiança em instituições. Do outro, a confiança em um código que qualquer um pode verificar. E o argumento dos autores vai ainda mais longe. Eles pegam as características clássicas de um bom dinheiro e dizem que o Bitcoin supera até mesmo o ouro. E o porquê disso? A principal razão, segundo eles, é a escassez. Enquanto a gente nunca sabe quanto ouro ainda existe para ser minerado, a quantidade de bitcoins é absoluta e programada. Nunca vão existir mais de 21 milhões. Ponto. Agora, a gente entra numa parte em que o livro adota uma posição bem, digamos, linha dura. É a visão conhecida como maximalismo de Bitcoin, que fala sobre as milhares de outras criptomoedas que existem por aí. A posição dos autores aqui é para dizer um mínimo inflexível. Eles defendem que o Bitcoin foi uma invenção única, um momento que não se repete. Nessa visão maximalista, praticamente todos os outros ativos digitais são vistos como imitações, como distrações ou, em muitos casos, como projetos criados só para enriquecer os seus criadores. E aí a gente chega na conclusão do livro. E ele não termina com uma análise, mas sim com uma escolha. Uma escolha que, na visão dos autores, cada pessoa vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde. De acordo com os autores, esses dois sistemas não podem coexistir, não tem meio termo. A crença deles é que a sociedade chegou numa encruzilhada e as pessoas vão precisar escolher conscientemente de que lado querem estar. E essa é a escolha final apresentada pelo livro de forma bem direta, sem meias palavras. Essa frase coloca a decisão não como um simples investimento, mas como uma questão de vida ou morte, de liberdade pessoal contra a servidão.
É assim que os autores enxergam o peso dessa mudança tecnológica. No final das contas, a obra deixa essa pergunta no ar. As ideias do Bitcoin Red Pill descrevem uma tecnologia que é, ao mesmo tempo, uma ferramenta financeira, uma arma política e quase uma filosofia de vida. Entender o que ela representa de verdade, se é um bote salva-vidas, uma ameaça ou algo totalmente novo, bom, esse é o desafio que fica para cada um de nós.